Olha que bacana esse conteúdo. Nós estamos aqui com a Carol, que é a veterinária do canil Tweedmouth, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa nova legislação de criadores, tá? Que o governador sancionou agora há pouco tempo. Isso. E tem muita coisinha aí bacana e outras um pouco controversas. Então ela vai dar o insight dela, vai falar o que ela pensa sobre isso, né? Então, por favor, Carol, fica à vontade para explicar pra gente o que foi sancionado aí nessa lei nova. Perfeito. Bom, obrigada pelo espaço aqui para poder explicar algumas coisas, né? Em relação a essa nova lei, a gente tem, no meu entendimento, a gente tem um ponto que eu vejo como interessante, que é a questão de venda em vitrines, tá? Porque, assim, essa exposição de venda em vitrine, em feirinha, esse tipo de coisa, acaba gerando uma venda, uma adoção por impulso. Uhum. E isso é o que acaba resultando em grande parte do abandono, porque a pessoa vê um filhote fofinho e não pensa em tudo que vem depois e também não pesquisou nada sobre aquele animal, aquela raça. Tá? Então, assim, só que no meu ponto de vista também, se não é bom para um animal de raça, também não é bom para um animal sem raça. Essa lei não vale pro animal de rua? Não. Olha. Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido, né? E aí, além desse ponto, que tem seus pontos positivos, a gente tem um outro, assim, bem problemático, tá? Agora, no estado de São Paulo, todos os cães vendidos por criadores, eles têm que ser castrados até os 120 dias. E isso é um problema gigante, porque a castração pediátrica, ela acarreta em diversos problemas de saúde para os animais. Câncer, né? Osteosarcoma, hemangiosarcoma, problemas urinários, né? Cistite, incontinência. A gente tem problemas de obesidade, a gente tem problemas de desenvolvimento musculoesquelético. Então, assim, são vários problemas que vão acarretar na saúde no futuro desses animais. Isso por conta da castração pediátrica. Que é em quantos meses? Então, obrigatoriamente até os 4 meses. 4 meses, você falou 4 meses, desculpa. É muito, muito bebê. É muito novo, né? A minha Shih Tzu, o veterinário falou que era para castrar ela no máximo, quer dizer, no mínimo com um ano, né? No mínimo com um ano. Sim, é o ideal, porque assim, as gônadas, né, que são os ovários e os testículos, produzem hormônios. Esses hormônios, eles são fundamentais no desenvolvimento do animal para que ele saia da fase de filhote e vire um adulto saudável, né? Tá. Eles desempenham um papel nesse crescimento. E você tirar a produção desses hormônios, você gera ali, no mínimo, um desequilíbrio. E assim, como o próprio nome diz, a castração, ela é uma cirurgia eletiva. E em São Paulo estão transformando essa cirurgia em obrigatória, mas somente para os cães de raça, tá? Então, assim, existe um racismo aí na história. Tá. Porque não é obrigatório castrar os cães sem raça. Você diz assim, por exemplo, não existe nada, nenhum trabalho sendo feito para castrar os cães de rua, por exemplo. Exato, ou os cães que são doados por ONG. Entendi. Entendeu? Não existe isso, tá? Não existe. Os cães doados por ONG, você pode assinar lá um papel e voltar para castrar depois. Não são obrigados a sair já castrados. Não, exatamente. Interessante, tá. E aí, como o próprio nome diz, a cirurgia de castração é uma cirurgia eletiva, ou seja, ela é de eleição. E quem elege qual é o momento adequado para que isso seja feito? É o médico veterinário. Então, além de tudo, estão passando por cima da autoridade, da autonomia e da profissão do médico veterinário, né? Porque castração não é uma cirurgia para ser feita para todo e qualquer cão e na mesma idade, né? Temos portes diferentes, temos necessidades diferentes. Dá um exemplo pra gente prático, por exemplo, um cachorrinho pequeno como, por exemplo, um Shih Tzu e um Golden, por exemplo. Qual o tempo certo para você fazer a castração do macho, da fêmea, enfim? No Shih Tzu, por exemplo, a partir de 6 meses, tá ok. Antes disso, é muito novo, entendeu? Fêmea, após o primeiro cio. Macho, no mínimo com 6 meses. Tá? Num Golden, outra raça de porte grande, eu não recomendo fazer antes dos 18 meses. O mínimo aceitável seriam 12 meses e não 4. Por conta do cão completar a fase de desenvolvimento, né? Sim. E essa castração trazer menos prejuízos. Só que isso também deve ser avaliado caso a caso, porque de repente com exames você percebe que este animal ele terá mais prejuízo se ele for castrado do que se ele permanecer inteiro.
entendeu? Entendi. Por isso que eu digo que a castração é eletiva e quem deve indicar é o médico veterinário de acordo com o indivíduo, não com uma lei que coloca todos os cães como se eles fossem coisas no mesmo balaio. Entendi. Qual seria a solução, por exemplo, no caso dos criadores, para tentar respeitar essa questão da castração ser muito, como é que eu posso dizer, muito cedo, por exemplo? Então, na verdade, seria fazer a esterectomia, né, que é deixar o ovário na fêmea, ou uma vasectomia, que é deixar o testículo no macho. Tá. Porém, uma fêmea que passar por esterectomia, ela vai precisar ser castrada de novo depois. Porque o que acontece? Se você retirar o útero e deixar o ovário, você pode gerar um problema que se chama síndrome do ovário remanescente. Essa cadela, ela vai ter sintomas de cio e ela não tem útero. E aí vai acabar gerando uma piometra de coto, que ela vai ter que ser castrada e vai ter que fazer cirurgia e assim, é desnecessário. Na nossa Constituição diz que a gente não pode submeter animais a sofrimento. Ela vai sofrer 2 vezes, né? Exato. Fazer uma castração logo cedo com 4 meses. Isso. Na verdade, a Esterectomia. Esterectomia com 4 meses e depois a castração com 1 ano. Exato. Não faz sentido. E assim, para mim isso é inconstitucional, porque além de você submeter os animais a sofrimento, você está passando por cima de atribuições de uma profissão específica. Tá. Que é o médico veterinário, não é um deputado. Entendeu? Agora eu vou falar achismo, tá? Escutando tudo que você está falando, eu acredito que os veterinários não foram consultados, né? Foram. Foram? E foram contra. E mesmo assim, isso foi mantido. Que estranho isso, não, gente? O CRMV já se manifestou como sendo contrário a essas partes da lei, porém até agora nada mudou. E a gente tem mais um problema também em relação a essa lei, porque agora os criadores eles só podem entregar os cães após os 120 dias. A gente só pode entregar filhotes com 4 meses. Sendo que a janela ideal de socialização de um filhote se inicia com 70 dias e vai até os 120 dias. A partir dos 120 dias se inicia uma janela do medo. Então, a gente vai deixar de entregar esse cão num período que seria perfeito para ele se integrar com a nova família, se ambientar, se acostumar com novas pessoas, com nova realidade, e entregar numa fase que ele vai ter medo. Não faz sentido. Isso também, para mim, é causar sofrimento aos animais. Eles fizeram então uma lei que tem os pontos bons, que eu acho que a questão da venda em vitrine. Sim. Né, que você nunca sabe se esse cãozinho que está ali está vindo de um criador responsável, né? E você acaba batendo também em outras coisas que não são tão boas, como essa questão da castração muito cedo. A questão da entrega. A questão da entrega, exatamente. Né? Estão tentando fazer alguma coisa para reverter esses pontos ou eles já falaram assim, não, somos irredutíveis, é esse ponto final? Então, na verdade, assim, a gente depende de, por exemplo, de atitudes do CRMV. A minha parte eu já fiz, eu já questionei, já entrei em contato, estou conversando com o máximo de pessoas possíveis. A gente precisa de apoio também de profissionais do segmento pet, porque assim, esta lei vai impactar em muitas coisas, inclusive na questão econômica do mercado, porque assim, para que se produza suprimentos, ração, etc., precisa que se tenha animais. E a partir do momento em que foi criada uma lei que não visa o bem-estar, mas sim a extinção, e é tipo uma forma de tornar a criação inviável, também se diminui o número de animais. Entendi. Entendeu? E assim, é um problema que para mim é totalmente recorrente em relação às leis, às políticas públicas, que o que eu vejo é o seguinte, praticamente todas as políticas públicas voltadas à questão da causa animal são políticas que só visam animais que não são públicos, são animais que têm dono, tutor, como você preferir falar. Tá? Porque, por exemplo, uma castração de prefeitura, uma castração de estado, um mutirão, uma coisa assim, não tem como um animal ir sozinho lá se castrar, ele precisa de um responsável. Então, os 30 milhões de animais de rua que nós temos no Brasil não serão contemplados por nenhum tipo de política pública. Mas, por outro lado, a gente tem somente os animais de raça, com dono ou tutor, obrigados a serem castrados. E não são esses animais que geram abandono, que geram animais de rua. É verdade.
Entendeu? É uma questão um pouco complexa, tem que olhar um pouco fora da você caixinha. Tem que olhar um todo, né? Que eu acredito que, pelo que você está falando, não foi olhado o todo, né? De Não. todos os lados, o que, né? É olhado o que vende, o que causa comoção e o que causa impacto na sociedade. Por exemplo, inaugurar um hospital veterinário público, muito legal. O cachorro que foi atropelado, que não tem uma pessoa responsável por ele, não vai ser beneficiado. Só vai ser beneficiada a pessoa que tem um cachorrinho que adotou, que comprou, enfim, e que não quer gastar dinheiro com uma rede particular de veterinário. Ela quer ser atendida de graça. Entendeu? Entendi. Gente, é uma situação delicada, né? Mas é muito bom a gente esclarecer um pouco e entender o que é o bom e o que é ruim dentro dessa nova lei. Sim. Quer dar mais alguma explicação? Eu acredito que é isso e eu me coloco à disposição. Quem tiver dúvida também pode entrar em contato comigo. Legal. Eu vou pôr então os contatos da Carol, da doutora Carol, aqui na descrição e nos comentários fixados, tá? E aí quem quiser tirar mais dúvidas com ela, pode mandar uma mensagem lá para ela pelo Instagram. Perfeito. Que ela vai responder. Se vocês começarem ou até mesmo quiserem perguntar no próprio vídeo, eu encaminho para ela, né? E ela pode responder no próprio vídeo também essas dúvidas. Sim, tá? Com certeza. Eu acho que é com diálogo e com conhecimento que a gente vai conseguir resolver essa situação, né? Então, de repente, que a gente pode mudar um pouco isso. Né, para melhorar para os animaizinhos, né? Com certeza. Não é somente para a gente ou para a pessoa que vende, porque eu concordo que tem que ter uma legislação para quem vende dentro do pet shop lá na vitrine, né? E você tem uma coisa para falar para a gente? Eu quero muito amor. Então tá. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, se tiverem dúvidas, escreve aqui embaixo, tá? Não deixe de se inscrever no canal. Deixa o seu like, ativa o sininho para saber quando sair nossos novos vídeos. Doutora, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.